Em um tempo em que a sala de aula disputa a atenção com as telas e as redes sociais, é um grande desafio para os professores encontrarem novas formas de despertar o interesse dos estudantes. Mas, nessa escola na Zona Leste de São Paulo, a matéria ganhou um aliado curioso. Como professor de matemática, eu vejo a falta de interesse de alguns alunos, até por falta de conhecer um pouco mais a matemática, porque eu acho a matemática linda. Então, a gente precisa buscar maneiras de tornar a matemática mais interessante. E os jovens são ligados em tecnologia. Eles adoram tecnologia. Então, a ideia era juntar a tecnologia com a matemática. Então, quando a gente pensa em aliar esses conteúdos, esses tipos de conhecimentos, a gente consegue contextualizar melhor e as crianças têm aprendizagem com mais significado, né? Mais significativa. Acho que é bom, né? Para hoje em dia, né? Aprender essas coisas que vai, evoluindo, mas que a matemática não é uma coisa inútil, é uma coisa que você vai aprendendo e levando para a vida. Luizinho acendeu e está funcionando. E aqui ele vai medir a temperatura, já está medindo, ó, 22 graus. O desafio é construir uma mini estação meteorológica. A proposta é simples e inovadora. Criar ferramentas para medir a temperatura e a umidade em diferentes espaços da escola. O objetivo é transformar cálculos em descobertas reais sobre o clima e o planeta. A ideia de linkar o clima, pensando também na COP30, e também pela temperatura que temos passado aqui na cidade de São Paulo. A gente tem passado por um inverno um pouco mais rigoroso, diferente do ano passado. E fazendo essas medições por ambiente também é interessante que eles veem a diferença da temperatura no ambiente fechado e a temperatura no ambiente aberto, como a quadra, como o estacionamento também, e o pátio. Com essa plaquinha nós conseguimos fazer várias coisas. Dentre elas, a gente pode montar um dado, montar questão de música também. Só que a gente vai usar ela para quê? Para ser um leitor de temperatura. A atividade faz parte da disciplina Fortalecimento de Matemática, que acontece no contraturno escolar. A gente direciona as crianças que estão com o índice de aprendizagens fora do esperado e a proposta é a gente fazer atividades que são diferentes ou mais significativas do que as que acontecem no turno corrente da matrícula das crianças. Mas agora, como eu estou no fortalecimento, vem me ajudando bem mais, eu já tenho bem menos dificuldade do que eu tinha para aprender as matérias de matemática. Mas não são só os números que aparecem por aqui. Os estudantes também aprendem sobre programação, robótica, geografia e conscientização ambiental. Tudo de forma prática e colaborativa. Então a gente vai programar um microbit para fazer aquela mini estação meteorológica. Vamos medir as temperaturas dos espaços e depois a gente vai fazer alguns cálculos de matemática de acordo com esses dados que a gente vai coletar, tá bom? Na sala de informática, a tecnologia aparece através do microbit, um pequeno dispositivo usado para programar e coletar dados. Os jovens aprendem a utilizar o equipamento que vai se transformar em um sensor capaz de registrar a temperatura, a umidade e o índice de calor. Quando a gente traz um material que não é corrente do cotidiano das crianças, já cria uma curiosidade que já começa a aula de uma forma diferente, né? Eles já têm a curiosidade no material em si. Então, o kit ele traz repertório para o professor nas práticas pedagógicas e vai aumentando assim a adesão das crianças no processo de aprendizagem. Porque se não tivesse a matemática e a língua portuguesa, as pessoas seriam brutas, vamos dizer. Todas as disciplinas são importantes e estão inseridas também em contextos sociais dos quais a gente nem imagina, né? Sim. Então agora a gente vai lá fora para poder medir a temperatura e a umidade dos ambientes da escola. Bora lá? Bora. Nossa, eu vou amar fazer isso. Assim, aos poucos, os que apresentavam alguma dificuldade com os números vão se transformando em pequenos cientistas. Eles percorrem os corredores, o pátio e exploram os ambientes para medir as variações do clima. A cada espaço, uma anotação. A gente acabou de anotar lá de cima da sala, né? A gente anotou a temperatura e a umidade da sala onde começou o projeto. E agora a gente anotou a temperatura e a umidade aqui do pátio. E não é que na quadra o resultado foi diferente? Os números revelaram a relação entre calor e umidade, ou seja, que quanto mais o sol batia, mais a umidade caía.
Um exercício que conecta a matemática com a realidade das mudanças climáticas. Qual é a maior temperatura e qual é a menor? De volta à sala de aula, os dados viram contas no papel e tudo ganha mais significado concreto. Com os kits pedagógicos de tecnologia e muita criatividade, a escola mostra que aprender pode ser leve e conectado ao mundo real. E que a matemática pode ajudar a entender o planeta e que os estudantes podem se preparar para transformá-lo. É quebrar aquele paradigma que a gente tem de que matemática, para que a gente aprende matemática, né? Como que a gente aprende matemática e onde que a gente vai usar. Então, quando as crianças têm essas vivências que são mais práticas, eles conseguem visualizar o espaço que tem a matemática do nosso cotidiano. Então, fatalmente, eles vão conseguindo enxergar a matemática em todas as coisas e isso facilita o processo de aprendizagem. A tecnologia conseguiu trazer um engajamento maior de todos eles e esse engajamento conseguiu engajar ainda mais a matemática, a geografia, o interesse deles pelas outras matérias. Muito bom. Objetivo cumprido, né? Cumprido.